Você acredita que alguém pode abandonar a própria família só porque a esposa não era bonita o suficiente? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Um homem deixou a mulher e os 4 filhos pequenos para trás, simplesmente por vergonha da aparência dela. Mas o destino cobrou caro. Anos depois ele voltou e o que encontrou vai te surpreender. Antes de começar essa história real e impressionante, já deixa o like e se inscreve no canal, porque você não vai querer perder histórias como essa. Na pequena cidade de São Jacinto, onde todos sabiam o nome dos vizinhos e o som dos sinos da igreja marcava o ritmo dos dias, morava Clara. Mulher simples, de rosto marcado por espinhas antigas, dentes ligeiramente tortos e uma timidez que a fazia abaixar o olhar, até mesmo para o padeiro. Clara nunca foi considerada bonita, nem mesmo por engano. Na escola, era o alvo das chacotas. Na juventude, passava despercebida nos bailes. Ainda assim, tinha um coração que acolhia o mundo inteiro. Aos 22 anos, apaixonou-se por Henrique, um forasteiro que chegou à cidade vendendo panelas e promessas. Ele era bonito, sorridente, cheio de papo e olhares intensos. Quando se interessou por Clara, ninguém entendeu. Mas ela, com o coração ingênuo, abriu-se inteira para ele. Casaram-se em menos de 6 meses. A cidade cochichava, especulava. Henrique dizia que amava sua doçura, sua honestidade, sua forma de ver a vida. Clara acreditou. Nos anos seguintes vieram os filhos, Lucas, Mariana, Pedro e Joana. 4 bocas famintas, 4 corações que batiam no ritmo do amor materno. Clara fazia de tudo. Costurava para fora, fazia pão caseiro para vender, limpava casas. Henrique, aos poucos, começou a chegar tarde, a ficar calado, a evitar os olhares da esposa. Diziam que tinha outra em Itabira, mais nova, mais apresentável. Um dia, simplesmente não voltou. Deixou um bilhete rabiscado. Clara, me desculpa. Não sou homem suficiente para essa vida. Não posso mais. Cuide bem das crianças. Henrique. Foi como se o chão se abrisse sob seus pés. Mas Clara não gritou, não se revoltou. Chorou em silêncio à noite, com a cabeça enfiada no travesseiro para não acordar as crianças. Depois, levantou-se no dia seguinte e continuou. Precisava. Os anos passaram. Clara se tornou conhecida na cidade por sua força. Nunca deixou faltar comida, educação ou amor para seus filhos. Lucas virou técnico em informática. Mariana, enfermeira. Pedro começou a trabalhar como mecânico e sonhava em abrir sua própria oficina. Joana, a mais nova, era a mais sonhadora e já escrevia poesias e contos com apenas 13 anos. Clara continuava trabalhando duro, agora com a ajuda dos filhos mais velhos. Enquanto isso, Henrique vivia uma vida de excessos. A tal mulher de Itabira o largou depois de 2 anos. Ele tentou outros relacionamentos, mas nunca se firmou. Acabou sozinho, morando de favor na casa de um primo distante. Engordou, perdeu os dentes da frente, envelheceu mal. Certa noite, deitado num sofá rasgado, sonhou com Clara. Sonhou com o cheiro do bolo de fubá que ela fazia, com a risada de Mariana, com o barulho dos passos de Pedro pela casa. Acordou com um aperto no peito que não conseguia explicar. Depois de mais um tempo, decidiu voltar. Pegou carona, andou a pé, chegou a São Jacinto com a roupa do corpo e uma sacola nas mãos. Parou diante da casa simples onde um dia morou. Agora, ela estava mais bonita, com flores no jardim e uma pequena horta nos fundos. Bateu na porta com o coração disparado. Clara atendeu. Por um instante ficou imóvel. Os cabelos grisalhos estavam presos num coque, o rosto envelhecido pelas lutas diárias. Mas os olhos ainda eram os mesmos, doces, profundos, sinceros. Ela não disse nada. Apenas o olhou. Henrique tentou sorrir, mas sua vergonha não permitiu. As palavras saíram trôpegas. Eu não sei nem por onde começar. Clara cruzou os braços. Não precisa começar. Aqui a vida já seguiu. Henrique tentou se explicar, pedir desculpas, chorar.
Ela ouviu, impassível. Depois, chamou os filhos. Um a um, foram saindo. Lucas, alto e sério. Mariana, de jaleco e um estetoscópio no pescoço. Pedro, com mãos sujas de graxa e um olhar firme. Joana, com um caderno debaixo do braço. Henrique tentou abraçá-los. Ninguém correspondeu. Você é nosso pai, mas não foi presente, disse Lucas. Mamãe fez tudo sozinha. E com amor, completou Mariana. Você não tem lugar aqui, falou Pedro, firme, porém sem ódio. Mas pode se cuidar, pai, disse Joana com os olhos marejados. Só não pense que pode voltar como se nada tivesse acontecido. Henrique, agora encolhido, balbuciou que só queria ajudar, fazer algo por eles, pagar pelo mal que causou. Clara então respondeu com a voz serena. Se quiser mudar, comece por você. Trabalhe, seja alguém digno, não por mim, mas por si mesmo. O que eu podia dar, já dei. Agora é com você. Ele abaixou a cabeça e saiu, sem gritos, sem lágrimas teatrais. Apenas o som dos próprios passos na estrada de terra. Meses depois, souberam que Henrique estava trabalhando como vigia noturno num armazém em outra cidade. Começou a estudar à noite, com quase 60 anos. Mandava cartas esporádicas para os filhos, algumas lidas, outras não. Nunca mais pediu nada, nunca mais apareceu de surpresa. Clara, certa noite, sentada na varanda com Joana, disse: às vezes o abandono é só o começo de uma transformação. Eu não sou a mesma de antes e não quero ser. Joana encostou a cabeça no ombro da mãe. Você é linda, mamãe, por dentro e por fora. Clara sorriu. Não o sorriso amargo de quem venceu uma batalha, mas o sorriso doce de quem sobreviveu e fez florescer onde disseram que só haveria deserto. E naquela cidade pequena, entre panelas, filhos criados e noites estreladas, Clara seguiu. Não esperava por justiça ou vingança, só queria paz, e a tinha. Porque beleza, como ela bem sabia, não está no espelho, está no que se constrói com o coração. Os anos seguiram como o rio que contorna as pedras e não para. Clara envelhecia com dignidade e a casa se enchia de vozes novas. Lucas se casou com Ana, uma moça de sorriso largo e ideias modernas. Mariana se mudou para a capital, onde trabalhava em um hospital público e atendia pacientes em comunidades carentes. Pedro abriu sua oficina e se tornou conhecido por ser honesto num meio onde muitos enganavam. Joana, sempre com a cabeça nas nuvens, lançou seu primeiro livro aos 18 anos. Minha Mãe, Minha Fortaleza. Uma coletânea de poemas inspirados em Clara. O livro vendeu bem e chamou a atenção da mídia local. Clara, discretamente, era conhecida como a mulher que criou 4 filhos sozinha. E com o tempo, até os que a julgavam no passado passaram a admirá-la. A cidade de São Jacinto, antes tão cheia de preconceito, começava a enxergar beleza nos gestos, nas atitudes, na força de caráter. E então, numa tarde de primavera, chegou uma carta, sem remetente. A letra tremida, mas familiar. Clara, espero que me perdoe escrever de novo. Não quero nada, só dizer que comecei a entender. A vida me bateu como eu bati em nós. Não tenho desculpas. Trabalho, estudo, vivo com pouco, mas me sinto mais digno. Se um dia eu puder olhar nos olhos de nossos filhos de novo, sem que eles virem o rosto, já será muito. E você é a mulher mais bonita que já conheci. Só vi tarde demais. Com respeito, Henrique. Clara leu a carta em silêncio. Não chorou. Apenas fechou os olhos e deixou o vento lhe tocar o rosto. Havia ali uma ferida antiga que já não sangrava, mas que ela respeitava como parte de sua história. Passaram-se meses. No Natal, a casa se encheu. Netos corriam pelos corredores. Joana autografava livros. Pedro preparava carne na churrasqueira. Clara observava tudo, sentada em sua velha cadeira de balanço. Quando os filhos a perguntavam se precisava de algo, ela sempre dizia: só isso aqui já é mais do que sonhei. Numa dessas festas, um carro parou em frente à casa.
Dele desceu Henrique, mais magro, de cabelos grisalhos curtos e olhar humilde. Tinha nas mãos um panetone e um livro embrulhado em papel simples. Pedro o viu primeiro. Cruzou os braços. Mariana se levantou, o coração acelerado. Lucas, já pai de 2, foi até o portão. Vim só deixar isso. Não quero entrar, nem perturbar, disse Henrique. Lucas o olhou por alguns segundos. Pegou o pacote, olhou para dentro da casa, depois de volta para o pai. Ela tá feliz. Não estrague isso. Henrique assentiu. Antes de ir embora, virou-se e disse: eu sou outro homem. Demorei, mas virei. E aprendi que arrependimento não apaga o passado, mas pode impedir que o erro se repita. Foi embora, sem mais uma palavra. Lucas levou o embrulho até Clara. Ela o abriu com cuidado. Dentro havia um exemplar do livro de Joana, Minha Mãe, Minha Fortaleza, com anotações à caneta em diversas páginas. Pequenos comentários, elogios discretos, sublinhados emocionados. Ao final do livro, uma dedicatória escrita à mão por Henrique. Você venceu, e eu aprendi com sua vitória. Obrigado por nunca nos deixar faltar amor. H. Clara fechou o livro, apertou-o contra o peito e respirou fundo. No fundo, ela sabia. Algumas dores não precisam ser vingadas, precisam ser superadas. E ela, com toda a sua suposta feiura, havia se tornado exemplo de beleza em toda a cidade. Talvez nunca perdoasse totalmente, mas havia algo maior ali, compreensão, e isso bastava. Clara levantou-se, juntou os pratos da mesa com Joana e, entre uma história e outra, entre risos e lembranças, continuou vivendo. Com a mesma força de sempre, com o mesmo coração que, mesmo ferido, nunca deixou de amar.